Blake pensou nas lendas ancestrais do caos supremo, em cujo centro estende-se Azathoth, o deus cego e idiota, senhor de todas as coisas, rodeado por sua horda convulsa de dançarinos irracionais e amorfos e embalado pelos suaves trenos de uma flauta demoníaca tocada por mãos inomináveis. Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a esse subcanal que está dentro do Tabula Rasa, em que falamos um pouco sobre as obras de Lovecraft e alguns dos chamados mitos de Cthulhu. Eu vou falar um pouco sobre uma obra que eu já estava querendo falar há um tempinho. Eu ainda cheguei a gravar um vídeo a respeito, mas infelizmente quando eu fui perceber a luminosidade já estava muito baixa. Eu gravei há uns meses atrás, fora de casa, mas enfim, hoje eu quero falar para vocês, baseado neste livrinho aqui, mas também em outros que contêm essa história, sobre o Assombro das Trevas. Esse conto, eu já li esse conto várias vezes e não me canso. É sério, é muito bom. E o que ele tem de interessante? Basicamente conta-se a história de Robert Blake, um escritor que se muda para determinada cidade para que ele possa, digamos, sob novos ares, poder escrever novos materiais. Ele é conhecido por escrever histórias que falam sobre coisas inomináveis, deuses antigos, coisas tidas geralmente como heréticas ou demoníacas pela maioria das pessoas e pela, digamos, os bons costumes e a sociedade de cidadãos de bem, vamos dizer assim. E ele está lá, muda-se para esse lugar para pegar inspirações, e ele percebe, após se instalar em seu apartamento, que ao longe ele consegue visualizar um coruchel, que é isso aqui. E basicamente com o tempo ele vai percebendo que que ele tem alguma coisa de estranha nessa vista. Ele percebe que nenhum pássaro pousa lá. Geralmente nesses campanários, onde os pássaros fazem as suas moradas, é cheio de pássaros, sempre passa pássaro por lá, mas nesse caso não tinha. Os pássaros simplesmente mudavam suas rotas e pareciam um lugar morto à vista. Então ele começa a procurar pelo lugar, demora um tempo, acha e faz uma incursão lá e descobre um artefato chamado trapezoedro reluzente. Isso aqui. E ele vê isso quando ele sobe nesse campanário, né, nesse coruchel da igreja, que é uma igreja, na realidade, né, uma torre de igreja. Sendo que ao invés de achar um sino, ele acha umas cadeiras postas ao redor de um pilar no centro da salinha, e em cima desse pilar tem essa caixa. E quando ele abre, dentro da caixa tem essa pedra, que quando ele olha causa uma certa sensação estranha e tudo mais, e quando ele olha mais para dentro dela, ele meio que afunda dentro da realidade da pedra, que parece mostrar outros, digamos assim, outras realidades, galáxias distantes, muito distante dali, até que ele se sente observado e decide fugir. E é aí que a história, digamos assim, o chega da história se apropria, né? Surge. Porque é uma história que gira em torno do mistério dessa torre, o mistério dessa pedra, o que é isso que aparece aí, e da sensível degeneração do personagem. Porque o mais interessante mesmo dessa história, que é muito similar à do chamado de Cthulhu, que eu já falei, é que ela não é narrada pelo personagem. Ela é narrada com base em escritos do personagem sobre ele mesmo e sobre os seus achados, por uma outra pessoa que o encontrou morto em seu apartamento. Sim, nós já começamos com o protagonista morto. E é justamente essa pessoa, que é uma cética das coisas sobre as quais ele escreve, que pega os conteúdos que estão escritos lá, já quando encontram ele está diante desses escritos, e como se fosse olhando para a janela com uma expressão de pavor, e ele começa a ler e entender o que causou essa degeneração contínua até chegar naquele momento fatal, que não foi por acaso. Ele não morreu lentamente. A parte mais
digamos assim, eu não vou dizer a parte mais interessante, mas uma parte muito curiosa que tem nesse conto é o fato de que lá pras tantas, que eu não vou dizer exatamente onde, o personagem faz uma referência a um personagem de uma história de Poe, que é Roderick Usher, que é do conto A Queda do Solar de Usher, ou A Queda da Casa de Usher, que é um conto muito bom a propósito, que eu já falei sobre ele aqui no canal. Recomendo tanto o vídeo quanto a leitura. E é isso aí, pessoal. Essa é mais uma das muitas ricas e incríveis e profundas e hipnóticas, tétricas e místicas e ciclópicas histórias de Lovecraft. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, não apenas do canal, mas também aqui, falando um pouco sobre essas histórias de Lovecraft. Se gostou, deixa o seu like aí, compartilha para espalhar a palavra de Azathoth. E nos vemos nos próximos vídeos. Boas leituras.